Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Porém, depois nós vamos nos capítulos anteriores, nós vamos ler o 16, somente do 1 ao 4. Depois a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou ler um e a igreja outro. 1 Crônicas 16. O título da minha Bíblia diz assim: A celebração de Davi. Versículo 1 diz assim: Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. 2. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. 3. Repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E 4. E pôs alguns levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. O 4 diz assim, igreja: E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui lendo, e aí a gente já vai se associando ao que está falando. E eu falei para Deus, Pai, mas o Senhor quer o quê? Né? Com essa palavra, uma celebração, uma festa, algo tão bonito. E aí Deus falava para mim assim: filha, direção. Eu falei: tá, Pai, direção, mas aonde? Aí o Pai me fez voltar. Aqui, quando Davi está celebrando, ele está celebrando por ter tirado a arca lá da cidade de Kiriat Jearim e trouxe a cidade de Davi. Então essa celebração é algo tão bonito, igreja, que Davi fez, porque ele estava alegre, porque ele realmente conseguiu tirar a arca. Só que meu pai falava assim para mim: filha, antes de ter a celebração, tem um processo. Antes de você se alegrar com algo, você vai passar por algo também. Então, eu peço que a Ana coloque para mim lá no capítulo 13. Vamos voltar lá, quando Davi, ele vai fazer a primeira vez a tentativa de tirar a arca de lá, e trazer para cá. Eu vou estar lendo um pouquinho, a igreja pode acompanhar comigo. Aqui no 1 Crônicas 13 diz assim: A arca na casa de Obed-edom. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e com os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a aos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaus, para que se reúnam conosco, e tornemo-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação fizesse assim, porque este negócio parece reto aos olhos de todo o povo. A igreja percebe aqui no 4, está dizendo assim, vou ler de novo. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Será que aqui deveria ser reto aos olhos de todo o povo ou reto aos olhos de Deus? Quando o Senhor falava comigo sobre a direção, ele já começou daí: filha, tem que ser conforme a minha direção. É claro, Davi aqui, ele estava querendo algo bom. Ele queria tirar a arca, a de Kiriat Jearim, que já estava lá desde os dias de Saul, porém ele não foi falar com o Senhor. E quando o pai falava comigo, ele falava: filha, tudo que vocês forem fazer, peçam a minha direção, porque nada tem que ser conforme a vontade de vocês, e sim a minha. E eu falei para
Deus, sim, Pai, com certeza. Porque quando estamos na direção do Senhor, tudo vai bem. Então aqui, igreja, já me chamou a atenção aqui porque já falou. Pareceu reto aos olhos de todo o povo. Aí eu falei, eita Deus, né? Podemos fazer o que é bom aos nossos olhos, porque por mais que aqui, sim, eu sei que foi algo bom que Davi queria, mas ele não falou com Deus. E o principal, o que queimava dentro do meu coração era, filha, tudo tem que falar comigo, tudo tem que vir comigo, tudo tem que falar para mim, pai, e aí, eu posso? Pai, eu quero ir para a direita, será que é da sua vontade? Então me mostra o caminho. É aí que Deus queimava no meu coração, filha, a direção. Glória a Deus. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Balá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. 7. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uza e Aió guiavam o carro. 8. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaudes, com tamborim, com símbolos e com trombetas. 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Quando eu li essa parte, a gente já fica tão... o temor bate muito mais na gente, porque como foi falado neste culto, igreja, o nosso Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele traz tudo de bom para as nossas vidas, mas Ele também é fogo consumidor. Então não devemos brincar com o Senhor, não devemos fazer nada assim na direção de Deus, igreja. O Senhor, Ele falava grandemente dentro de mim, filha, a direção. Quando nós sabemos que quando nós ministramos, já corta primeiro para a gente, depois a gente já entende o que Deus está falando, a gente vai passar para a igreja. Então é algo lindo. Eu não sei o que a igreja hoje veio buscar da parte do Senhor, mas continue pedindo a direção e a confirmação do Senhor. Não faça nada achando que está certo. Volto a dizer, por mais que pareça bom, confirme com Deus, fale com Ele. Aqui, creio eu, ali com os meus botões, eu pensando em casa, Uzá, ele queria proteger a arca para que a arca não caísse. Só que em nenhum momento Davi foi, pediu a direção do Senhor para que falasse assim para Deus, Senhor, como que eu devo levar a arca? Como que eu tenho que tirar a arca daqui para levar para lá? Ele não falou. Ele estava tão contente porque ele havia conseguido vencer os filisteus. Então ali ele naquele alvoroço, naquela empolgação, ele falou, não, eu vou tirar a arca de lá, vou levar para a cidade de Davi para honrar o Senhor. Só que ele se esqueceu de pedir a direção de Deus. Então não vamos esquecer, igreja, de pedir a direção do Senhor. Em tudo peça a direção de Deus. E aqui Uzá, ele acabou morrendo devido a isso. Ele tocou na arca e ali ele foi fulminado. Em umas versões diz que na hora ele foi fulminado. Eu estava lendo na minha Bíblia, ali na Bíblia do meu esposo. Então foi algo assim tão tremendo que ao tocar ali ele já morreu. Então não devemos tocar em nada do que é do Senhor sem a ordem dele de qualquer maneira. Eu sei que Uzá não teve uma intenção má, mas a igreja percebe como é sério. As coisas do Senhor não é brincadeira. Nada dentro da casa de Deus é por brincadeira. Tudo deve ser com ordem, decência, com a direção do Pai. 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que o chamou aquele lugar, Perez Uzá, e até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca de Deus? Será a igreja que vai ser necessário algo tão pesado acontecer para a gente pegar, se achegar no Senhor e pedir para Ele a direção? Nós temos escutado muito isso, e não é algo de brincadeira, porque quando o Pai fala, Ele faz. Então jamais faça algo achando que aos seus olhos está bom, e muitas das vezes pode não estar, precisa melhorar em algo mais, precisa ser
ser feito com mais dedicação. Será que é necessário, igreja, nós perdermos algo para a gente se aprumar na presença do Senhor? Para a gente fazer realmente o que é bom? Não aos nossos olhos, porque às vezes o que Deus quer vai contra o que nós queremos. Porque vai mexer, vai abalar com a estrutura, vai abalar com o que você quer. Mas é assim que Deus faz, porque Ele quer a gente firme, reto. Como a pastora Heloísa falou, Ele quer nós firmados na rocha e não na areia, para que um ventinho bata e balance e a gente caia. Não. É firmes no Senhor. É firmes ali na direção do Senhor. Glória a Deus. 13. Por isso Davi não trouxe a arca a si e a cidade de Davi, porém a fez levar a casa de Obed-edom o Gade. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. É algo lindo que aqui houve uma morte, houve uma consequência da falta da direção do Senhor, porque Davi não pediu. Mas mesmo assim, o Senhor Ele é tão bom que Ele permitiu que a arca fosse para a casa de Obed-edom. E ali aquela família ficou com a arca por 3 meses na sua casa e ela prosperou. Ela recebeu as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Ana, coloca no 15 para mim, filha, no capítulo 15, por favor. Vamos lá no capítulo 15 agora, igreja. Porque o Senhor Ele focava para mim. Quando Ele me deu 1 Crônicas 16, foi em um culto aqui na igreja. E quando a bispa, falou para mim, para o presbítero Rinaldo, que eu iria ministrar, o Senhor já queimou meu coração, mas ele falava para mim: filha, antes da celebração, tem um processo. Então você não pode achar que você vai festejar sem antes passar algo. Não, você vai passar sim. E muitas das vezes é por consequência dos nossos erros que nós passamos os processos. É por algo que não fazemos certo. Aleluia. 1 Crônicas 15 é a segunda tentativa e acerta. Porque aqui Davi, ele aprendeu, ele orou, ele falou com Deus: Pai, tá bom, me perdoa. Então agora eu vou lá fazer o que é certo, o que é correto ao Senhor. E vou pedir a direção do Senhor. Glória a Deus. Aqui o título da minha Bíblia diz assim: a arca levada para Jerusalém. 1 Crônicas 15, versículo 1 diz assim: Davi também fez a casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Aqui a igreja percebe que quando Davi foi ao Senhor em oração e ele pediu a direção, o Senhor deu. O Senhor ele me fez lembrar de quando Davi foi lá e pediu a direção de Deus para que ele vencesse a guerra contra os filisteus. O Senhor ele deu a direção clara. E por que ele já não aproveitou que ele já tinha falado com Deus e pediu a direção para ele? Fala: Pai, o Senhor me deu a direção para vencer essa guerra, para vencer os filisteus, então me dá a direção agora para levar a arca. Não, ele se empolgou, creio eu, que ele já estava ali naquele momento de tanta alegria por ter vencido, e ele quis honrar o Senhor, mas ele cometeu um erro. Foi um deslize, igreja, no deslize, que aqui acabou que Uzá morreu. Volto a dizer, igreja, não vamos achar que o Senhor ele não cobra, porque ele cobra. E para ele cobrar, meu Deus, fazendo algo mais pesado, a gente vai chorar. Então não vamos chorar não. Aqui Davi, lá no capítulo 13, ele chorou, ele se entristeceu porque Uzá morreu. Então vamos pedir a Deus sempre a sua direção. E aqui quando Davi orou, no capítulo 15, que ele pediu a direção, o Senhor deu a direção clara. É os levitas que tem que levar. Eu fui linda e bela, falei: Jesus, eu quero ler um pouquinho. Os levitas, muitos pensam que é só as pessoas que louvam ao Senhor, mas não. Eu fui pesquisar o significado e marquei aqui. Significado de levita. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi,
essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Glória a Deus. Se nós trazemos para nós, igreja, o levita é eu e você, que trabalha na casa do Senhor, que está disposto a trabalhar na casa do Senhor. Nós louvamos o hino da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu trabalhar e orar, e ocupado quero estar na vinha do Senhor. Então esteja ocupado na vinha do Senhor. Venha, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Não podemos perder essa oportunidade, porque é um privilégio estar aqui, igreja. É um privilégio tão grande poder fazer a boa obra do Senhor. Poder estar aqui. O Senhor, ele falava para mim, filha, mesmo para arrumar uma cadeira, mesmo para varrer o chão, para ir lá limpar o banheiro na minha casa. Aí quando eu chegar um pouco mais para cima ali, que Deus já for dando capacidade, vim louvar o Senhor, ministrar a sua palavra, fazer uma oração, profetizar. Mas não fique parado, trabalhe para o Senhor. Pega essa oportunidade e fala assim, pai, eu quero trabalhar para o Senhor, verdadeiramente eu quero fazer. O Senhor, ele falava para mim, filha, se cada um analisar dentro de si, não tem que pensar que os levitas são somente as pessoas que se apresentam na adoração ao Senhor, mas você também se considere levita por estar trabalhando para Deus, né? Glória a Deus, aleluia. 4. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Aí aqui ele começa a chamar todas as pessoas que eram envolvidas, do 6 ao 12. Ele começa a chamar cada um. O 12 diz assim, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que tenho preparado. 13. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor fez ruptura em nós, porque não a buscamos segundo a ordenança. É algo tão incrível que aqui ele entendeu que foi por falta dele pedir a direção do Senhor, dele não buscar a direção do Senhor. Então aqui ele pede para que cada um se santifique, para que cada um busque ali fazer o melhor, para que tudo venha a dar certo. Então não pense, igreja, que é de qualquer maneira que nós devemos nos apresentar na presença do Senhor, diante do Senhor. Foi falado nessa noite, para nos apresentarmos como bons soldados, que manejam bem a palavra do Senhor, como obreiros fiéis, que faz tudo que é lhe proposto dentro da casa do Senhor, da melhor maneira. Somos falhos? Sim. Erramos? Sim. Mas temos que nos santificar, temos que buscar ao Senhor, buscar a sua face continuamente. O 14 diz assim, santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaudes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Percebe-se que quando há direção, quando estamos debaixo ali da direção do Senhor, que nos santificamos, que buscamos ao Senhor, que fazemos tudo perfeito, tudo bom e agradável aos olhos do Senhor, as coisas vão bem. E aí sim podemos nos alegrar, porque aí sim o Senhor, ele vai se agradar e ele vai falar, agora sim. Então receba assim agora a celebração, receba assim a oportunidade de você celebrar, de você se alegrar e de você sair falando sim as maravilhas que o Senhor faz. Glória a Deus. Não se esqueça, igreja, a direção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É algo tão tremendo que tudo, quando é feito debaixo da direção de Deus, dá certo. Aqui, Davi concretiza o que estava no coração dele de tirar a arca de Kiriat Jearim, e
e de levar a cidade de Davi para honrar o Senhor. Ele consegue, mas ele passou por esse processo. Ele teve que aprender as duras penas. Ele teve que aprender da pior maneira, vendo um deles, um dos seus, morrer na frente dele. Então, a igreja pode assim falar assim para mim: ah, missionária, mas será que Deus mata? Mata. Se Ele quiser, Ele faz. Nós ouvimos muito durante estes cultos o Pai falando: se não for da minha maneira, eu vou tocar. E aí, será que a igreja quer chorar? Da maneira triste? Da maneira mais pesada? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei para Deus: Pai, é uma coisa tão linda, né? A celebração, eita glória. Mas Ele falou: não, filha, vamos ler mais para trás, para ler um pouquinho do processo? Para aí sim o povo aprender? Porque nós temos a oportunidade, igreja, de mudar as coisas, de não que nós não passamos pelo processo, passamos sim, mas de ser um processo, não vou nem falar mais leve, mas de ser mais brando, de você passar, mas o Senhor vai estar ali do seu lado, você vai falar: não, Pai, tá bom, segura na minha mão e me direciona. Mas quando nós deixamos de buscar a direção de Deus e fazemos conforme a nossa vontade, algo pode dar errado sim, e infelizmente o processo vai ser mais doloroso, como o pastor Eduardo disse, vai pesar mais, a pastora Heloísa disse, o vendaval vai vir. E aí será que a gente vai estar estruturado para aguentar? Não é tempo mais, como foi falado no começo do culto, eu ali sentada do lado da Ana, eu só conseguia falar para Deus: Senhor, como o Senhor age de uma maneira incrível. Ele faz perfeito. Não devemos fazer conforme a nossa vontade, mas sim debaixo da direção do Senhor, se santificando, buscando ao Senhor. E aí, voltando agora para o capítulo 16, aí sim, vamos entrar na celebração. Mas não devemos nos esquecer que o 4 disse: e pôs algum dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem. Eles nunca iam se esquecer do que eles tinham passado. E nós devemos também nunca nos esquecer do que nós passamos, seja bom, seja ruim, porque é tudo para aprendizado. Louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Pode voltar, meu amor, para o capítulo 16, por favor. Versículo 5 diz: era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaudes e com harpas, Asaf, e se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. 8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão sobre toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. 24. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses.
Porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, pois o imundo se firmará, para que não se abale. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Diga entre as nações, o Senhor reina. Aqui ele continua engrandecendo e louvando ao Senhor, porque ele aprendeu. Então vamos, igreja, tomar essa passagem como um bom conselho de buscarmos sempre a direção do Senhor, buscarmos a sua santa face, fazer para o Senhor da melhor maneira, com o nosso melhor, buscando sempre a direção, igreja. Mas, missionária, como que eu falo com Deus? Como que eu busco a direção do Senhor? Ora, fale com Deus. Ah, mas eu ainda não tenho intimidade para entender a palavra. Vai orando, vai lendo, vai pedindo. O Espírito Santo ele vai te conduzir para o entendimento. Ele vai estar ali do seu lado te ajudando. Porque assim nós vamos nos aperfeiçoando, vamos buscando ao Senhor, buscando a sua face. E Ele vai falando, vai abrindo o nosso entendimento. Para que tudo venha ficar bom e ficar bem aos olhos do Senhor. E ali, debaixo da direção de Deus. Igreja, eu volto a dizer, não vamos por um deslize chorar. Não vamos por um deslize achar que está tudo bem e fazer algo que desagrada ao Senhor e o Senhor ele nos punir. Possa ser que sim, o Senhor não mate? Possa, Ele possa colocar a gente no estreito, colocar ali de uma maneira mais pesada, trazer sim uma doença. Aprendemos que a doença é consequência do pecado, né? Então, nós devemos estar debaixo da direção do Senhor. Quando o Senhor ele me deu essa palavra, igreja, Ele falou para mim, sim filha, chega o tempo da celebração, chega o tempo de você se alegrar e de levar sim as maravilhas, de falar as maravilhas que o Senhor ele fez sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre cada um. Mas também sim é necessário você passar pelo processo. Então mesmo que você passe pelo processo, mas passe pelo processo debaixo da direção. Não faça nada pela sua emoção, não faça nada achando que está tudo certo. Converse com o Senhor, porque assim Ele continuará nos direcionando. Porque se Davi, por um dado momento, assim como ele fez, quando ele estava ali pelejando contra os filisteus, ele tivesse continuado orando ao Senhor e falado para Deus, Pai, me direciona aqui, não teria acontecido o que aconteceu com Uzá. Mas não, teve esse processo, ele aprendeu, pediu a direção, o Senhor direcionou da maneira correta, as pessoas certas que teriam que levar a arca. E ali tudo foi bem e chegou na celebração. Então, igreja, por mais que eu sei que foi uma palavra dura, mas coloque dentro do seu coração em pedir ao Senhor, em falar com Ele, falar, Pai, me direciona. Se é para mim para a direita, me confirma que é para ir para a direita. Se é para ir para a esquerda, me confirma se é para ir para a esquerda. Para que não venhamos sofrer as consequências. Porque a mão do Senhor ela é pesada. E quem é que tira a mão de Deus sobre as nossas vidas? Ninguém. A mão do homem, Deus ele é bom e ele tira, mas a mão dele não. Então, não vamos, por erro nosso, sentir a mão pesada do Senhor. Amém, igreja? É somente até aqui que a igreja possa receber essa palavra, porque eu recebi ela. Eu coloquei ela dentro de mim e falei, tá bom, Paizinho. Em tudo devemos ter a direção do Senhor. Em tudo devemos orar e pedir a direção de Deus, porque assim tudo irá bem nas nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas do louvor ao Senhor.